Dentre os animes e mangás ecchi dessa nova geração, de 2020 em diante, eu acho que uma das obras que mais se destaca com waifus de cultura é Matosei Rei no Slave inegavelmente. Pode não ter um protagonista fora de série, mas as heroínas carregam a história se for preciso. E um bom exemplo disso é a Tenka, uma mulher que se destaca muito pelo seu extremo amor e dedicação que ela tem pelo Yuki, né? Sendo que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre as possíveis esposas do Yuki nesta obra. Mais especificamente eu listei 5 delas, que no meu ver são as que têm mais chances com o protagonista. No entanto, se for um final harém, é bem provável que mais heroínas façam parte disso, que no caso é sobre isso que vamos falar hoje. Claro, tudo que eu falar aqui é um achismo meu com base no que eu li na obra, porque o romance de Matosei Rei até o momento deste vídeo ainda não tem nada concreto, sabe? E é bom a gente discutir isso por causa das waifus de qualidade que tem nessa história. E sem perder o velho costume, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. Mas beleza, a partir do capítulo 46 é onde o autor começa a apresentar melhor as outras unidades, sendo que o nosso maior conhecimento até esse capítulo era sobre a unidade da Kyoka e da Tenka. No entanto, vou começar falando sobre a Nei, que na minha visão é a que tem menos chances de um romance, na minha visão. Sendo que é bem óbvio o motivo, né? Ela é muito nova pra esse tipo de coisa. Claro, a gente não pode duvidar da capacidade dos autores japoneses, mas eu quero acreditar que a relação deles vai continuar como de irmãos. Eu quero acreditar nisso. Durante o mangá, podemos ver que grande parte da interação deles dois é quando estão fazendo os trabalhos domésticos da unidade, já que a Nei geralmente ajuda o Yuki com os afazeres. E com essas interações eles desenvolveram um relacionamento de irmão com irmã, nada realmente muito aprofundado, porque até mesmo as recompensas que a Nei dá pro Yuki após usar a forma de escravo dele são coisas mais fofinhas, sabe? Sobre a garota chave de cadeia era isso na minha visão, uma relação mais de irmãos. Mas vamos ver como o autor vai... vamos ver como o autor vai desenvolver isso mais à frente. Por enquanto é só isso mesmo que eu acho. Mas vamos ao que interessa realmente. A partir do capítulo 52, a Yakumo Ezo é uma heroína que ganha um pouco de destaque. Como chefe da 5ª unidade, obviamente ela teria algumas ceninhas ecchi com o Yuki. E não só com o protagonista, digamos que ela tem um lado meio Yuri também, sabe? Onde geralmente ela tá envolvida com alguma situação ecchi, mas não necessariamente precisa ser com o protagonista, já que ela é uma mulher bastante despreocupada e bissexual aparentemente. Eu até gosto dela, mas por ser uma mulher que não foi criada para se dedicar ao protagonista, então no meu ver ela estaria um pouco longe na questão de um romance. No entanto, no caso de um final harém, não daria para descartar ela, já que Yakumo não vê problema em se relacionar com Yuki amorosamente. Sinceramente eu não sei porque não dá para definir algo com muita certeza a respeito dela por enquanto na história. Mas enfim, quem eu realmente queria mencionar aqui desde que fiz o primeiro vídeo da obra é a Fubuki Azuma. Isso sim é uma mulher de respeito, que dá gosto de falar sobre. A Fubuki é a chefe da 9ª unidade antidemônios, e é aquele tipo de mulher madura que você sempre shippa com o protagonista, mas nunca dá em nada infelizmente. Se não me falha a memória, a primeira grande interação que o Yuki teve com ela foi no capítulo 59, após o protagonista participar de um treinamento com a 10ª unidade, sendo que ele estava recebendo uma massagem de recuperação da Himari, que é uma das filhas da Fubuki. E nessa massagem a Fubuki assumiu a responsabilidade de fazer isso, falando que sua filha não estava acostumada com o corpo de um homem. Sendo que mais à frente, no arco focado na família Azuma, a Fubuki acaba usando o protagonista na forma de escravo junto com a Himari, que acabou levando a uma recompensa dupla, o que você também pode chamar de Oyakodon. Sendo que é melhor eu nem detalhar muito, mas podemos ver que a Fubuki é bem proativa com o Yuki, sem nenhum problema, e sabemos que ela tem filhas, então obviamente ela tem ou teve um marido. Eu não sei como tá essa relação familiar dela, mas pelo que eu sei, a família Azuma foca mais em continuar a linhagem do que no amor em si.
Então eu acho que a Fubuki não tem algo muito profundo com esse marido dela, ou pelo menos eu quero acreditar nisso. Mas se terminar Arém, ela vai fazer parte disso? Cara, é difícil dizer, porque os autores que criam essas personagens mais maduras têm o velho costume de não desenvolver um romance com elas. Dá pra dizer que infelizmente e felizmente essas personagens existem por causa do fanservice, que parece ser o caso da Fubuki. Porque se fosse só por causa da história, o autor não precisaria criar uma deusa dessa categoria. Falando por mim, eu tenho uma raiva genuína desse tipo de coisa, do romance nunca seguir a rota da mulher mais velha, ou quase nunca. Mas isso vai de cada um, isso vai de cada um. Digamos que as chances da Fubuki são baixas de ficar com o protagonista, mesmo se for um harém. E eu juro pelo Jesus da Marvel que eu vou fazer um vídeo inteiro dedicado somente a Fubuki ainda. Pode contar com isso. Mas agora vamos seguir com a Mira, que é a chefe da segunda unidade. Ela apareceu pela primeira vez no capítulo 46, na reunião com todas as líderes das unidades, sendo ela mais uma que está em busca do posto de comandante de todas as unidades, assim como a Kyoka. Podemos ver que ela é uma pessoa que gosta muito de fazer tudo corretamente. Isso pode ser visto no momento em que ela ajeita a roupa do Yuki antes da reunião. Além disso, apesar de não aparentar, ela é bastante inocente se tratando de romance, mostrando isso principalmente quando ela usou o Yuki como escravo para testar sua compatibilidade com ele no capítulo 84. E como recompensa, eles tiveram um encontro dentro de um carro, com a Mira ficando muito nervosa com apenas um beijo indireto com o protagonista. Claro, não ficou apenas nisso, digamos que escalonou para algo que eu não posso mostrar aqui nesta plataforma. Eu só não entendo como o Yuki nunca cruzou a última linha com uma dessas recompensas, mas o autor deve estar segurando isso mais pra reta final da história, pelo menos eu acho que é isso, eu quero achar que é isso. Fora que na recompensa da Mira teve até clones, já que é uma habilidade dela. Eu gostei do fato do autor usar isso como recompensa também, dá um ar diferente um pouco pra história, usar até os clones de uma personagem pra fazer isso. Mas beleza, sobre essa heroína, a Mira, apesar de ser uma delinquente por fora, na verdade ela é tão inocente quanto a Nei, e também é uma heroína que dificilmente passará a ter uma relação amorosa com o Yuki, assim como todas desse vídeo. Acredito que seja mais pelo fanservice mesmo, sabe? Mas eu espero que o autor mude meu ponto de vista com o decorrer da história, eu espero muito por isso. Já sobre a Bel e a Varvara, elas tiveram um arco juntas praticamente, lá do capítulo 104 até meados do 130, com a unidade da Kyoka tomando conta da Bel por um tempo, já que ela passou por um treinamento junto com eles. O problema da Bel sempre foi relacionado a seu autoestima, onde ela se sentia insignificante em comparação com as demais chefes das unidades. Eu não sei se dá pra dizer que tem um romance entre ela e o Yuki, porque eu acredito que é mais uma admiração pelo fato do protagonista ter ajudado ela com esse lado, já que o Yuki também se via parecido com ela quando ingressou na unidade da Kyoka, então eu não sei muito bem como definir essa relação com a Bel ainda. Já a Varvara, ela está mais ligada a Kyoka do que com o protagonista. No entanto, quando ela descobriu o quanto Yuki se importava e adorava a Kyoka, ela começou a ser mais mente aberta no que diz respeito a ele. Porque a Varvara não ama a Kyoka no sentido amoroso, e sim no sentido de admirar uma santidade, sabe? E por isso eu acredito que ela não vá se intrometer muito além do necessário com Yuki, muito por causa dessa admiração que ela tem com a Kyoka. Mas beleza, por fim temos a Koinomi Tatara, a chefe da primeira unidade. Ela conheceu o Yuki no processo de treinamento em conjunto das unidades, onde eu posso definir ela como uma garota curiosa sem nenhuma experiência no romance. Não é alguém que teve muito destaque até agora em Mato Seirei, mas sabemos que ela ganhou espaço na primeira unidade ainda muito jovem, onde rapidamente subiu na hierarquia para se tornar a chefe mais jovem do corpo antidemônios, então ela não é pouca coisa, né? Sendo que eu até quero esperar mais capítulos para ver se o autor vai colocar ela como centro de algum arco, assim como ele fez com outras heroínas, sabe? Então não vou me aprofundar em nada do que diz respeito a ela, desse romance que ela poderia ter com o Yuki, poderia, né? Por
Por fim, era isso. Esse vídeo era só pra comentar um pouco sobre cada uma dessas waifus de cultura, onde eu acho que nenhuma delas é candidata ao posto de namorada do protagonista. Eu acho que a maioria tá mais pelo desenvolvimento da trama e do próprio ecchi. Mas se tiver harém, talvez, apenas talvez, algumas possam fazer parte. Mas é difícil dizer com certeza isso porque Matosei Rei aparentemente está longe de terminar ainda. Por hoje era isso, eu ainda quero fazer mais vídeos sobre Matosei Rei futuramente, até pra comentar sobre as vilãs da obra, que também são waifus de cultura, né? E até mesmo falar sobre as chefes das unidades pra apresentar melhor o background delas, sem ser no sentido do romance como eu fiz hoje. Quem sabe um dia, quem sabe um dia. No mais, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima.